Gente, voltei. Vamos ver se a gente consegue agora chamar as pessoas. Vamos ver se eu consigo entrar agora aqui. Mudei de lugar. Estou esperando aqui o Roque Savioli. Vamos ver se agora está melhor. Agora está bem, Suzana? Está ótimo? Oi, agora Márcia. Tá... Gente, isso aqui é um sufoco, viu, Roque? Bom, agora tá bom. Agora tá bom, né? Agora eu te vejo legal, escuto e ouço legal. Ai, graças a Deus. Eu tive que mudar de lugar, porque onde eu estava, que eu faço sempre, deu esse problemão. Mas, Roque... Que bom. Deu, é sempre assim. Mas Deus, Pai, ajuda. Eu sempre peço a Deus para me ajudar. Quando a gente vai falar de Deus, é isso que acontece, né? Não Às vezes. Vamos voltar, então, para a nossa live. A gente eu tinha feito uma abertura falando que você é cardiogeriatra do Instituto do Coração. Do Coração, isso. Tem 15 livros publicados. O seu Milagres, que a medicina não contou, tem mais de 500 mil livros publicados, né, editados. 15 livros, enfim, e tem essa espiritualidade conectada à medicina, que é o tema da nossa live. Então, eu gostaria muito que você começasse a falar, Roque, por que você encontrou essa conexão entre a medicina e a espiritualidade? Como é que foi isso? Olha, veja só, eu fiz 46 anos de formado. Justamente 12 de dezembro, há 46 anos, e eu estou no INCOR já há 43 anos. Quer dizer, desde o comecinho do INCOR, eu não estou mais na saúde suplementar, você deve ter pego algum livro antigo. Eu estou na unidade de cardiogeriatria, que tem o professor o Wilson Jacó, que é o nosso responsável. E é muito bom a gente tratar das pessoas acima de 65 anos. Mas tudo bem, tudo começou o seguinte, até antes de eu me converter, né, que a gente fala em conversão, parece que é coisa de índio, não é? Não, a gente é católico de carteirinha, aquelas coisas todas que você rotula. Mas a hora que eu realmente tive um encontro pessoal com Deus, que eu conto no meu livro aí, eu não vou contar porque eu vou deixar todo mundo com curiosidade de ler, né? Mas depois disso eu comecei a ver os pacientes de uma forma diferente que eu via. Sabe, eu sempre vivi no mundo acadêmico, sempre, desde recém-formado no estudo, desde o quinto da faculdade. E sempre via o paciente como vamos dizer assim, como portador de doença só e físico, sabe? A gente não tinha essa formação assim mais global, se bem que naquela época, ainda sou daquela época da medicina que você tratava do doente, né? Não da doença como é hoje. Mas depois desse encontro pessoal, eu comecei a ver o que acontecia com os pacientes. E eu via, e eu percebi que aqueles pacientes que tinham mais espiritualidade, sensu lato, tá? Não religião, eles tinham uma evolução diferente nas doenças. E me surpreendia até, sabe? Eu como recém-convertido, a gente com aquele fogo do espírito que a gente fala, não é? Quer converter todo mundo, e de repente você até exagera um pouquinho, porque o consultório não é púlpito religioso. Mas às vezes, quando chegava as pessoas me conhecendo, chegando já com um rótulo católico, carismático, ficava tudo mais fácil. E eu via que realmente havia uma diferença. Havia uma diferença real? É uma coisa real. Eu achei, e eu contei no meu primeiro livro 12 casos, 11 casos que eu participei, pessoalmente. E um caso que uma doutora me contou, onde realmente você via que de uma forma diferente a doença, sabe? Não de uma forma punitiva, nada disso. A doença como sendo, às vezes, até uma forma da gente crescer, sabe? Eu sempre digo, a doença não é de Deus, né? Deus não manda a doença para a gente, mas ele aproveita a doença e faz a gente crescer. E eu vi que, por exemplo, teve um caso, por exemplo, tá assim, o título chama-se O Homem que Perdeu a Perna, mas não perdeu a fé. Então, o cara que tinha lá, perdeu, foi amputado, mas para ele,
aquela perna era só uma coisa física, sabe? Ele tinha outro tipo de visão. É diferente isso. E todo mundo, quando está doente, né? Quando está chegando à proximidade da finitude, você fica, ai meu Deus, né? E você cobra de Deus uma resposta mais rápida, né? E aquela pergunta, por que eu, né, também? O porquê, porque não existe essa pergunta. Você sempre tem que perguntar para quê, né? Para quê? Para que por que que tá acontecendo isso comigo, né? E você pode ver que sempre tem uma coisa boa na frente, sempre. Por mais assim complicado que seja aquele momento, você tem uma coisa positiva na frente. Isso é só uma questão de você ter olhar. Esse olhar, você precisa estar com os olhos abertos, não com aquelas escamas que estavam lá de Pedro, entendeu? Você precisa perder aquelas escamas. Mas isso foi acontecendo. Você imagina dentro de uma academia de medicina que nem é o HC, o INCOR, um maluco começando a falar essas coisas, né? Tá achando que eu estava louco. Médicos, como é que eles viam o Rock? É isso que achavam que eu estava louco. Um falou para mim, você está com uma pele de cordeiro, mas por dentro você é bandido como sempre foi. Ué? E eu ficava quieto. O que interessante foi o seguinte, Márcia, Deus me anestesiou nessa hora. Eu não escutava o que falava ou não falava, eu estava na minha, tranquilo, levando. E depois que começaram essas publicações, minhas livros a acontecerem e tudo mais, aí o pessoal falou, opa, tem alguma coisa estranha, né? Que esse cara não é só isso que estão falando. E sabe o que foi interessante? Muitos colegas me procuravam, assim, bem escondido, sabe? No beco, me procuravam para dizer que tinha mesmo pensamentos que o meu, que achavam que tudo era isso. Porque eu me expunha muito na mídia, né? Porque depois que esse meu livro saiu, eu fui em tudo quanto era lugar, me chamavam. Imagina um médico falar disso, né? Até vou dizer aqui qual é o livro, porque tem gente perguntando, é Milagres que a Medicina Não Contou. Medicina Não Contou, Eu estou lançando agora, pela Canção Nova, 20 anos depois do Milagres que a Medicina Não Contou. E mudou. O que você acrescentou, Rock? Porque eu acrescentei. Eu não mudei as histórias, porque as histórias são atemporais, sabe? Qualquer momento aquela história igual, a pessoa que passou por aquilo. O que eu coloquei a mais foram algumas experiências que eu tive com milagres, explicando o milagre, o que é, que milagre nessa banalidade que todo mundo acha, né? Que milagre acontece a toda hora. Estava explicando, olha, milagre é um negócio muito sério, que a própria igreja, né? Você vê Lourdes, em Lourdes, por exemplo, tem 70 milagres, todos os anos em Lourdes. E eu expliquei a minha experiência em Lourdes, que nós ficamos algum tempo com o pessoal em Lourdes. Até esse livro foi publicado na França também, o Milagres que a Medicina Não Contou, com o nome de La Guérison de Trois Cœurs, a cura dos três corações. E aí as coisas foram acontecendo, as pessoas foram entendendo, né? E esses colegas que me procuravam, aos poucos eles foram também se divulgando, sabe? Isso que foi bacana. Eles foram perdendo a vergonha, tá? Porque tinha uma colega, sabe o que ela fazia? Ela andava com livro de fé, livro de religião, encapado lá no hospital, para ninguém ver o que ela estava lendo. Depois a pessoa foi perdendo a vergonha. Até foi gozado que uma vez eu fui convidado para ir no programa do Padre Léo. Quem que não conhece? Você deve conhecer o padre, né? O Padre Léo conhecia. O Padre Léo chega para mim e fala assim, Roque, você é um médico sem vergonha. Eu falei, padre, como é que você faz isso? Ao vivo, ele falou, sem vergonha de falar de Deus. E eu achei muito bacana isso. Então foi... E Deus me anestesiou mesmo. Agora, sabe? Você acha que a área, a ciência, de uma maneira geral, fica tão reticente, né, de se ligar à fé, à espiritualidade, né? Sabe por quê? Porque o médico se acha o verdadeiro Deus, né? O médico se acha o verdadeiro Deus. Né? Porque a gente mexe com a morte, com a vida. Eu ressuscito um paciente, que eu trabalhei em UTI a vida inteira, a gente ressuscita o cara volta. Então a gente se sente importante. E a partir do momento que a pessoa está rezando, parece que você perde aquela importância, sabe? E não é uma bobagem isso. Sabe, a própria palavra fala, o médico é um instrumento de Deus, a gente tem que se deixar levar. Mas tem muito disso, porque existe muito de soberba, né? Também, sabe, aquele cara que se acha o mais importante.
E isso tudo é bobagem, isso passa. O tempo vai mostrando que Deus é que comanda a gente e que a gente só age de acordo com a vontade dele, não tem jeito. Ô, Roque, você e a Gisela, sua mulher que eu já entrevistei, que é uma pessoa muito especial, muito querida também, deu um depoimento lindíssimo aqui também. Vocês são um casal que professam a fé de uma maneira muito aberta, é muito bonito isso, né? E eu acho que você tem essa coisa do milagre que as pessoas estão aqui perguntando. Eu até queria te perguntar, qual foi dessas histórias uma que realmente te tocou tão profundamente que você possa contar para a gente aqui hoje? Olha, tem um capítulo que chama A Minha Conversão Foi o Maior Milagre. Começa por aí, né? Que realmente foi uma situação muito especial que eu tive, um contato com Deus assim, uma coisa mística demais. Mas tem várias situações. Olha, tem uma pessoa, por exemplo, o senhor que ficou internado, que me procurou assim aleatoriamente, caiu no hospital, eu atendia convênio, todo mundo caiu o paciente comigo, era um paciente que precisava fazer uma cirurgia cardíaca, precisava fazer uma coronária, fazer ponte. Eu internei, fiz um cateterismo, o caso era grave, nem deixei ele embora, internei, ele ficou... E eu fiquei aguardando o tempo da cirurgia. Marcava a cirurgia, ele fazia febre, a gente suspendia a cirurgia. Marcava a cirurgia, isso demorou muito tempo para resolver. Até que um dia, ele estava sem febre, nós mandamos ele para a cirurgia. Falei, graças a Deus. E era para fazer coronária. Uhum. De repente, o cirurgião liga para mim, eu estava na enfermaria, o cirurgião liga, eu falei, pô, vem cá, uma hora, como é que o cirurgião vai ligar? Deve ter acontecido alguma coisa, ele não vai parar para dizer que aconteceu, que está tudo bem, né? Sabe o que aconteceu, Márcia? A hora que o paciente entrou no centro cirúrgico, ele rompeu a aorta dele. Na verdade, ele teve um rompimento naquele momento. E a cirurgia não era para aquilo, a cirurgia era para outra coisa. Bom, deu tempo, abriram, só que as coisas de Deus são espetaculares, né? Quem estava operando era o maior especialista em aneurisma de aorta da América Latina. Nossa. Ele estava fazendo aquilo, naquele momento, quer dizer, se não fosse naquele momento, se não fosse com aquele cirurgião, quer dizer, isso é ação de Deus, isso é milagre para mim, né? Isso que é uma coisa bacana. O cara saiu bem, tudo bem, era um sujeito que tinha uma espiritualidade bacana, era um católico, carismático. Então, naquele período todo de espera, eu levava a comunhão para ele, que eu podia, como ministro da Eucaristia, levava a comunhão, ele falava a palavra, então a gente tinha esse contato. Durante 2 semanas foi isso. No final ele saiu bem. E tem outras histórias, tem a história da Gabriela, uma menina que tinha uma síndrome do pânico. Tem vários, Agora, eu acho que o mais importante foi a minha conversão. Ali que vocês vão ver, eu não vou contar, não, vocês vão ver. A minha é da Gisela também. Nós fizemos junto. A Gisela teve uma conversão na terça-feira e eu tive no domingo, para você ter uma ideia. Deus queria que a gente fosse logo para lá, né? Não tenho dúvida. Bonito isso, eu acho isso maravilhoso. Depois, as pessoas que lerem o livro vão ver essa sua conversão. Agora, Roque, você também fala muito, que eu já vi as suas palestras nas igrejas, nos cairós e tudo. Você fala também sobre depressão, pânico, sim. Tudo isso ligado à espiritualidade, né? Claro. Você tem uma palestra que você fala que a pessoa melhorou, que te escreveu para dizer que melhorou, depois dela ter confessado, porque queria que ela confessasse. Foi porque, veja bem, eu falo sobre depressão, Márcia, porque por esse contexto que eu trato, nesse contexto global, que a pessoa me procura por uma palpitação, acha que está tendo infarto, alguma coisa assim, mas, na verdade, 70% dessas pessoas têm problema psicológico. Não é o coração físico que dói, é o coração emocional. É o coração espiritual, às vezes. E, de repente, de vez em quando está um lance que... Uma vez eu fui perguntar para o Padre Jonas, como é que eu vou explicar que, de repente, o Espírito Santo fala com a gente, manda a gente fazer tal coisa? Como é que eu vou explicar para o meio acadêmico? Ele falou, que é fácil. Fala que é intuição. Então, intuição significa fogo do Espírito. E, realmente, de vez em quando, você tem essas coisas. Nesse caso, estava atendendo essa menina. Ela passou, eu comecei a fazer a medicação, aí começo a perguntar, e ela começa a chorar na minha frente, sem falar nada.
E ela começa a dizer que ela tinha sofrido um aborto, que a família não sabia, ninguém sabia, que um namorado forçou. Quer dizer, e aquilo estava carregando com ela. Foi o que eu fiz. Falei, olha, falei, até perigo. Você vai sair daqui, vai procurar a primeira igreja que estiver aberta, você vai falar com o padre lá e vai confessar. Você sabe que depois eu falei, meu Deus, acho que exagerei um pouquinho, né, no consultório fazer isso, mandar a pessoa para a igreja. Você acredita que 15 dias depois essa menina voltou aliviada, tinha acabado a depressão. Porque a confissão é uma das coisas que eu acho mais importantes que tem dentro da nossa igreja. Aí o cara fala, mas eu vou falar com o padre. O padre ali é uma estátua ali do momento, né? É um cara que está representando para a gente, porque a gente precisa de ter alguma coisa física para olhar, ele está representando Deus ali. Você está conversando com Deus, não é com o padre. Quer dizer, eu acho que é aquele momento que a pessoa realiza as suas faltas, né? Sim, sim, então, é verdade. As faltas, a pessoa tem que ter a consciência disso e também se perdoar, né? Você sabe que o próprio Jung, que era de formação protestante, ele sempre fala, sempre escreve, né, dizendo que os símbolos todos da Igreja Católica, eles deixaram de ter isso. E a confissão é um deles. Muita gente se cura tomando a confissão. Porque até o inconsciente que está trabalhando com Deus ali, né? E muitas doenças são psicológicas, psicossomáticas, você sabe disso. É verdade. Agora, com relação à depressão, que você fala que é uma doença do corpo, psíquica e do espírito, né, Roque? Uhum. É uma doença do espírito também. Porque às vezes tem pessoas que têm, por exemplo, traumas de infância. Tem pessoas, por exemplo, que têm histórico de envolvimento com algumas seitas satânicas, coisas assim, sabe? Tem muitas pessoas que se julgam, por exemplo, que Deus não vai perdoar nunca eles, sabe? Tem pessoas que falam, bom, eu estou aqui eu não faço aquilo que Deus quer. Então, uma culpa que começa a criar em cima de problemas espirituais. Por desconhecimento também, sabe? Tem muita coisa disso. Mas a culpa é o grande problema da depressão, sabe? O sentimento de culpa. Sentimento de culpa eu acho que é uma das coisas piores que tem, e a maioria dos deprimidos queixam disso, sabe? Queixa disso. A culpa, né? É a culpa, por exemplo, pessoas que fizeram aborto, né? Que a gente vê, é isso que acontece muito, traz aquele sentimento de culpa e vai confessar, mas olha que coisa, Deus perdoa aquela pessoa, mas ela não se perdoa, né? Então é uma coisa que aí é um trauma, você vê misturado com o lado psicológico e físico, e vai, né? E vai numa dessas. A depressão também não tem fundamento químico dentro do cérebro? Não, é evidente que a depressão é um problema físico de neurotransmissor, né? É uma falta de serotonina, uma falta de dopamina, isso a gente sabe. Pode ter relação, por exemplo, com uma doença orgânica, tipo hipotiroidismo, que pode dar, Alzheimer, tudo. Quer dizer, existe um contexto físico, né? Somático. Existe um contexto espiritual, mas existe um contexto psicológico, que é, por exemplo, o vazio existencial das pessoas, sabe? Eu conto muito o caso, isso da depressão, da menopausa, da depressão da mulher, que depois de uma certa idade, todos os filhos saem de casa, né? Vai todo mundo, é a síndrome do ninho vazio. Vazio, né? Que aí ela fica vazia. E se ela não preenche aquele vazio com Deus, ela vai entrar em depressão. Porque é muito difícil, né? Conviver, por exemplo, com o marido aposentado. Que nunca... Quantos anos que o cara levanta cedo, vai trabalhar, volta de noite, né? Fim de semana... relacionamento, aquilo ali passa batido. Passa batido. Aí, de repente, o cara está aposentado e ela continuando lavando as coisas de casa, e o cara quer almoço meio-dia, né? Começa aquelas exigências todas. Pô, e a mulher que não tem mais nada, a única coisa que ela tinha dentro dela eram os filhos foram embora. Entra em depressão. E a menopausa, além disso, tem o lado hormonal também na menopausa. Que a deficiência de estrógeno é uma das causas que leva à depressão também. Agora, o Roque, com relação ao coração, quer dizer, o coração também é muito afetado na depressão?
Também, a depressão é um dos fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, antigamente não se achava isso, mas os estudos recentes, os estudos mais agora, mostraram que o primeiro fator de risco é o aumento de colesterol. O segundo fator de risco é a pressão alta, tabagismo, e depois vem fator psicossocial, que é depressão, estresse, ansiedade, e principalmente em mulher, sabe? Porque as mulheres... Mais suscetível, né? A mulher é muito suscetível a esses problemas psicológicos, né? Sim, e tem outra, a mulher tem um comportamento assim diferente do homem, porque até o início da menopausa ela é protegida pelos hormônios, né? Femininos e tudo mais. Mas a partir daí, perimenopausa, 45, 40 e poucos anos, ela já sofre a falta desses hormônios. E os efeitos e os fatores de risco para ela são iguais aos de homem. Então, por exemplo, a mulher se preocupa tanto com câncer de mama, né? Câncer de ovário, ginecológico, mas esquece, a primeira causa de morte em mulher não é câncer ginecológico, é doença do coração. Sabe? E sabe o que é interessante? Eu estudei muito isso aí, o coração da mulher, e tem até um livro que eu escrevi, o Coração de Mulher. Você fez um livro, O Coração da Mulher. Sim, contando histórias, porque a sintomatologia é um pouco diferente. Porque o homem que tem dor no peito come, grita e sai gritando. A mulher não. A mulher pode ter um quadro digestivo, pensa que é alguma coisa do estômago, sabe? E a mulher tolera mais a dor do que o homem. Por exemplo, dor do parto, menstruação. Prova que quando você chega no pronto-socorro, o homem chega fazendo o maior escândalo. E a mulher não. Por isso que a mulher, por exemplo, tem um estudo feito nos Estados Unidos mostrando que a mulher demora 45 minutos para ser atendida em relação ao homem. Quer dizer, demora 45 minutos a tempo de você poder atuar num infarto agudo, sabe? Eu já tive casos, conto até, de uma moça que não tinha 40 anos de idade, estava sendo tratada de um quadro digestivo, tá? Até que um dia ela estava fazendo ultrassom de abdômen, para ver fígado, essas coisas. Nessa que passou mal, aí a moça, a colega que estava fazendo já me chamou. Era um infarto agudo. Daí foi angioplastia e tudo mais. Isso acontece muito com a mulher, sabe? As mulheres precisam, sabe, se cuidar mais do ponto de vista cardiológico do que elas fazem. Pois é, tá? E hoje em dia trabalham muito, estão estressadinhas. Isso. Também. Algumas fumam, a bebida também é mais presente na vida. Não, então, e depois... Depois da menopausa começa a engordar, né? A barriga aumenta a gordura visceral, tem aumento da pressão, que acontece também depois da menopausa, dislipidemia, aumenta o colesterol, aumenta a triglicéride, diabetes, que acontece. Se ela fuma, e o estresse da mulher é um estresse um pouco mais, porque ela tem o estresse familiar, estresse em casa, ela tem o estresse no trabalho, onde ela é cobrada, e bastante cobrada, né? Que quanto maior a posição no trabalho da mulher, mais ela é cobrada. Muito mais que homem. Depois ela tem o estresse marital. Isso que pega. Ela trabalha, tem confusão, chega lá, tem que cuidar de filho e ainda tem que aguentar o marido. Você sabe que tem um estudo feito que eles pegaram a carótida das mulheres e faziam um ultrassom. E você mede a espessura da carótida. Quanto maior a espessura, a possibilidade de ter a esclerose, a aterosclerose é maior. E fizeram uma evolução de 10 anos. E pegaram mulheres casadas, bem casadas, solteiras e mal casadas. 10 anos depois foram ver a carótida das mulheres. As bem casadas e solteiras tinham uma carótida muito melhor do que as mal casadas. Quer dizer, as mal casadas, o estresse marital, causava... E eu tive um caso de uma pessoa que infartou por conta dessas brigas em casa. Então, às vezes é melhor você, sabe, sair fora do que você morrer. E a doença cardiovascular na mulher, ela é muito importante, as mulheres precisam entender isso aí. Pois é, eu fico achando que nas mulheres ela é mais silenciosa, é isso mesmo? É porque, primeiro, é por causa disso, a mulher aguenta mais a dor, e esse aspecto que, clinicamente, não é igual, não é o que a gente, sabe, dor no peito, tem aperto, vai para o braço, não é assim. A mulher pode ser diferente, é mais gástrico, às vezes... Eu tive um caso de uma mulher que começou a suar, porque o infarto começa a suar frio, né?
essa aí suava e achava que era da menopausa, da noite. E teve um caso, olha como a mulher é receptiva. Uma outra senhora que teve dor durante a noite, dor típica de infarto, sabe? Ela esperou o marido acordar, levantou, fez o café para o marido, depois ela foi para o pronto-socorro e me chamou. Olha que loucura, nesse intervalo podia morrer, né? Podia ter morrido. Agora, porque como a dor não é bem explícita para a gente falar aqui? Qual é a dor bem explícita? Não, a dor é a dor no peito, na região do peito, em aperto. Sabe, ela surge durante esforço, sem esforço, espontaneamente. Com irradiação para os braços, pode ir para o braço direito, esquerdo, para o pescoço, para essa região da mandíbula. Ela pode vir com sudorese, a pessoa sua frio, pode vir com náusea, pode vir com vômito, pode vir com tontura. Dura mais 20 minutos ou mais, sabe? É uma dor mais prolongada. E tem que ser, nesse momento, a pessoa tem que procurar um serviço de urgência. E a gente dá 2 horas de prazo. Até 2 horas a gente consegue fazer o cateterismo, fazer a angioplastia, dilatar, resolver o problema. Em 2 horas. Mas você vê São Paulo, e você tem que ter um centro que tenha toda essa aparelhagem, né? Quer dizer, é triste se a pessoa mora muito longe, então realmente às vezes complica. O infarto, 40% a 50% das pessoas podem morrer sem chegar à assistência médica. Tudo isso ainda? Tudo ainda assim, porque não dá tempo. Agora, dos que vivem, a gente sabe que a mortalidade diminuiu muito, né? Muito. Quando eu comecei, a mortalidade era 20%, 30%. Agora não chega a 3%, 4%. Porque tem muita... Sabe, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa. Roque, tem muita tecnologia também, não, né? A medicina é maravilhosa. Hoje, eu que acompanhei o começo da informática, né? E até agora, você vê, é maravilhosa. A gente faz, olha, mesmo o tratamento de câncer, você vê que maravilha que é, né? Tem tudo, recursos maravilhosos. Né? E na parte de cardiologia foi espetacular, né? Hoje a gente quase que não opera o coração, né? Hoje a gente já faz, coloca estente, já faz isso. E a coisa vai cada vez melhorando mais. Agora, Roque, com relação agora a esse momento atual do Covid e o coração, sim, como é que você está vendo? Porque as cirurgias foram suspensas de uma maneira geral, sim, né? Mas tudo que é relacionado ao coração não pode ser suspenso, né? Veja bem, o grande problema hoje é que a maioria dos doentes crônicos está ficando em casa, não está sendo atendido no hospital. O INCOR reduziu em 50%, sabe, o atendimento ambulatorial, para evitar essas coisas. Na verdade, Márcia, muita gente vai à consulta sem muita necessidade. Muita gente vai à consulta por conta de receber receita, pegar remédio. Isso o governo podia fazer uma forma de mandar entregar em casa. Mas o problema do coração é que o próprio Covid, o vírus mexe no coração. Tá? 10% a 20% das pessoas podem ter miocardite, podem ter arritmia, podem ter infarto. Existe esse problema. Claro que não é uma consequência do Covid, mas eu acho que o Covid veio para a gente entender um pouquinho, sabe? Para a gente aprender. Eu passei por esse problema. Pois é, eu ia comentar aqui, Roque, que nós íamos fazer essa entrevista há alguns meses. É verdade, isso mesmo. Agora não me lembrei. Nós cancelamos, nem cheguei a anunciar, porque você e Gisela também teve, né? Nós dois tivemos, Dois tiveram. Nós atendemos um casal que veio de outro estado. E eles vieram exclusivamente para fazer uma consulta com a gente e voltar. A gente estende um pouco mais a consulta, né? A gente tem que dar um pouco mais atenção do que a gente dá normalmente. E eu sabia que se você ficar mais de que 40 minutos no ambiente fechado com o paciente, mesmo com máscara, a sua proteção diminui, reduz. Bem, mas isso é muito importante. Isso é muito importante a gente entender. Quer dizer, 40 minutos, mesmo com máscara, diminui a proteção. E essa máscara também é uma bobagem. Se pensar bem, você tem que ter máscaras N95. Essas máscaras de pano, essas máscaras cirúrgicas, com o tempo, 10, 15, 20 minutos você fica falando, elas ficam molha e perde a proteção. E esse pessoal não tinha nada, passando, vendo para check-up.
comigo e passaram com a Gisela também. Aí eles foram para o estado deles. Chegaram lá no Paraná, aí 3, 4 dias depois ligaram, dizendo, olha, nós estávamos com tosse, passando com sintoma, nós estamos com Covid. Deu positivo. Eu falei para a Gisela, agora é uma questão de tempo, né? Porque a gente sabe que 80% das pessoas não tem nada, né? Você tem o vírus e não tem mais nada. Mas foi 4, 5 dias depois, começou febre e tudo mais. Exatamente o tempo, né, de incubação, de 4 a 5 dias. Aí nós fomos para o hospital, fizemos o exame e deu positivo. Tudo bem, a Gisela estava com sintoma, estava com dor no corpo, com febre, e eu estava tranquilo. Pra você ter uma ideia, Márcia, isso foi num domingo. Na terça-feira eu dei uma aula para o meu grupo, uma aula online. Eu estava tão disposto, né, aula, fazendo ginásio, fazendo tudo. A Gisela melhorou, na outra semana, nós fomos repetir os exames, estava pulmão um pouquinho menos que 25% de comprometimento, tudo bem. Aí eu só queria contar os dias, né? Porque eu falava 7º, 8º, porque eu sabia que do 8º para frente que complicava. A Gisela ficou boa. E eu comecei a piorar, comecei com febre. No começo eu tomava Novalgina, melhorava. Aí depois eu tomava Novalgina, tomava banho, melhorava. Olha como é que é médico, né? Você vai se enramando. E media lá a saturação, via que estava mais ou menos, apertava mais para ver se dava melhor. E ela enganando um pouquinho. Aí tive calafrio bastante. E depois uma canseira enorme. Se tomava banho, você tinha que deitar de cansado. Aí realmente não deu. A Gisela ligou para o Davi Uí, porque era seu amigo, né? O Davi falou, ó, Roque, Sírio Libanês já. E aí, Roque? E eu fui internado na semi-intensiva. Eu cheguei, a saturação estava baixa, comprometimento pulmonar 70%, quer dizer, bastante. Aí fiquei internado e vendo a saturação no monitor, né, Márcia? Olhava lá e a moça aumentava o oxigênio. Aumentava o oxigênio. Eu falava, meu Deus. Aí um dia apareceu com um respirador no quarto. Eu falei, agora estou perdido. Lá vem tubo, né? Pensei comigo. E aí? E eu no respirador, lá com a máscara, olhava lá o oxigênio, a saturação, nada. Nada, não aumentava, não diminuía. Nesse momento você começa a pedir a Deus, né? Você fala, bom, eu sou um cara... Eu me julgava um cara de fé, realmente. Aí eu falo, não, vamos agora pedir para Deus. Eu falo, Senhor, olha, eu sempre fui um cara, sabe, correto. Tentei fazer as coisas do jeito que você fala, seguir o que você manda no Evangelho, tento fazer as coisas o melhor possível, né? Pô, me dá uma força aí, né? Nada. Tudo igual. Olhava lá, saturação baixa. Aí, Padre Léo, intercessão do Padre Léo, porque o Padre Léo é o seguinte, uma vez eu fui fazer uma colonoscopia e quando eu acordei da colonoscopia, eu cheguei para a Gisela e falei, olha, o Padre Léo esteve comigo e ele limpou tudo que eu tinha aqui dentro de pólipo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu cuidei do Padre Léo desde o comecinho, tudo mais, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça, então eu falava, não, hoje eu vou sonhar com o Padre Léo, amanhã eu vou acordar legal. Nada, Márcio. Olhava lá, saturação lá embaixo. Aí eu comecei a ficar bravo. Eu falava, não é possível, né? Não pode ser, não tem jeito. Você fala, bom, cadê? Eu me senti como Jesus falava, por que me abandonaste? Eu senti assim, realmente aquilo. E você começa a ficar angustiado, é pior ainda, né? Aí no domingo, a Gisela veio aqui para casa para pegar roupa para mim, que não tinha, e eu fiquei sozinho no quarto. Nisso me liga o Monsenhor Jonas. Me liga e conversa comigo e faz uma oração. Você sabe que aquilo acalmou meu coração, acalmou mesmo. É. E eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, pensando comigo, ó. Falei, Senhor, vou fazer o seguinte, ó. Seja o que Deus quiser, seja o que o Senhor quiser. Se tiver que ir, eu vou, mas antes de eu ir, eu preciso dar uma olhada nas coisas que eu fiz, as coisas boas, as coisas más. Você sabe, Márcia, aí eu entendi as demoras de Deus. Naquele tempo todo, 1, 2 dias, um dia que fosse, que a gente faz um retrospecto da nossa vida, porque de repente eu podia morrer mesmo. Eu podia morrer, tinha que me apresentar a Deus. Então você faz um retrospecto, você acalma, e aí você se cura. Aí vem a cura. Teve um dia que eu acordei bem. Foi você vê mesmo? como é que é? Então as demoras de Deus que a gente tem que entender. Porque a gente quer
A gente quer que Deus seja... Oi? É o tempo de Deus. A gente quer que Deus seja que nem o gênio da lâmpada, né? Você pega uma lâmpada, esfrega lá, sai o gênio e fala, eu quero isso, isso, aquilo. Não é assim. Você não sabe. Você não sabe. O plano de Deus é mistério, né? Mas foi bom. Foi uma experiência maravilhosa para mim. Sabe? Sofrimento, claro. A Gisela sofreu. Nossa. Eu sofri. Mas eu não contei para ninguém da família, só para o meu filho, que entrou também num desespero total, né? Porque na perspectiva de eu poder ter morrido. Mas foi interessante, foi bom. Foi bom e é uma experiência que só a gente que passa, né? Você pode sentir, mas sempre Deus tem uma coisa boa na história, sempre tem. Agora, a gente tem que entender nesse momento, né, Roque, esse caminho, né, e confiar, né? Eu acho que o momento mais difícil é esse, né? Total, total. Aí, não, agora eu vou confiar, Deus é que sabe. Mas olha, melhor para mim, né? É difícil, né? Muito difícil, demorou muito. Eu me sentia, falava, não, que homem de fé sou eu? Homem, fé de troca, né? Você acredita, mas tem que ter uma troca. Eu me senti como Pedro, sabe? Quando Jesus chamou Pedro, ele olha por baixo e afunda na água, né? Me senti assim. E realmente essa entrega é difícil. Só quando você está com calma, paz no coração, você é capaz de entregar. Naquele desespero é difícil, difícil. E eu imagino que você esteja vendo também muitos pacientes no hospital, né? Então, você já deve ter acompanhado esses casos muitas vezes. Então, sabe como é que é o encaminhar dos casos, né? Eu aprendi muito, né? Como médico, eu já sabia, tinha lido bastante, mas nunca tinha vivido. E eu aprendi a tratar das pessoas com Covid. Essa semana mesmo, eu estava com 6 pacientes se monitorando, né? Em casa, então explicando, e todo dia conversando, quer dizer, sabe, todo dia tendo uma conversa, que isso é importante, para você dar aquele apoio. Porque chegar para o cara e falar, olha, você está com Covid positivo, você está sensível, vai para casa, quando você piorar, você procura pronto-socorro? Aí não dá, né, Márcia? Aí eu acho que é uma falta de humanidade isso. A gente manda o cara para casa, tudo bem, vai tomar só dipirona, nada dessas coisas lá que estão falando aí que não funciona nada. Fica lá, só que a gente tem uma conversa diária com o paciente. As angústias, as doenças, sabe, os detalhes da doença, você vai conversando e vai tranquilizando. E se chega um momento que você vê que está complicado, você interna. É verdade. O Roque, você sabe que teve uma pessoa que perguntou, como a gente falou sobre espiritualidade, milagres na medicina, uma pessoa escreveu perguntando, tem alguma comprovação científica desse apoio espiritual junto à medicina que realmente mostre que as pessoas estão melhorando por causa da fé? Olha, tem uma série de estudos. Nessa época que eu comecei a me envolver, em 1990, eu comecei a procurar, porque médico é assim, esse espírito acadêmico, graças a Deus, não some da gente. Eu falava, bom, melhora, mas tem que ter uma explicação isso aqui. E você vai ir buscando a literatura. Começou em 1990. Chegou até hoje, tem mais de milhares de estudos comprovados. Você sabe, tem universidades americanas que têm centro de estudo para isso. A Harvard tem centro de estudo. A John Hopkins tem. Sabe, a Duke University tem. E eu escrevi um livro, chama-se Fronteiras da Ciência e da Fé. Então, se essa pessoa quiser, esse livro tem uma enormidade, tem uma série de estudos. Eu fiz um levantamento de mais de 1000 trabalhos científicos, sabe? E eu selecionei alguns, e realmente existe comprovação científica, claro. E, inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, agora, o ano passado, dentro das regras para prevenção de doença, eles colocaram a espiritualidade, sendo um dos fatores de risco para controle. Então, existe essa comprovação, é bem notória isso, e nos congressos médicos já tem palestras, mesas sobre isso, e é interessante. A ciência está acreditando um pouco mais, está deixando de ser tão cartesiana, né? Um pouco mais diferente. Né? E agora, nesse momento que só se fala em vacinas, qual é o seu pensamento em relação a elas? Como é que você está vendo? Estão falando em vacina começar no começo de janeiro.
mas não foi aprovada ainda nenhuma vacina no Brasil. A única vacina aprovada foi aquela vacina de Oxford que está sendo aplicada lá na Grã-Bretanha, no Reino Unido. As vacinas estão aí. A partir do momento que você tiver uma comprovação da eficácia... Da Pfizer. Da Pfizer, né? Não é de Oxford, da Pfizer. Não, verdade. Mas, só que é uma vacina que precisa de estar menos 70 graus, então é a dificuldade que tem, né? Agora, essa vacina aqui de São Paulo, sabe, é um lugar, as pessoas que estão trabalhando são pessoas sérias. O que não é sério é ficar dando, supondo para a população, dando esperança na população de uma coisa que pode não acontecer. É que nem o Supremo Tribunal Federal chamou o pessoal lá dizendo, olha, está aqui o plano de vacinação que eles pediram. O governo fez o plano de vacinação. Agora, quando é que vai começar? Não sei, depende. Eu não tenho vacina nenhuma, meu Deus. Essa vacina do Butantan, pode ser, mas por enquanto você não tem nada. Hoje, era para o Butantan apresentar alguns resultados preliminares. Não apresentou. Quer dizer, é difícil. Olha, eu espero que tenha uma vacina mesmo, mas não vai mudar muito, viu, Márcia? A nossa vida não vai mudar muito. Por que, Roque? Porque a gente vai ter que continuar usando máscara. Ah, vai. Aquele normal de 2019 não tem mais. Nunca mais vai ter. Não, vai ser diferente. Porque, olha, você faz a vacina. Tem gente que não se imuniza. Né? Você tem um X% que não imuniza. Você vê, se faz vacina de gripe, a pessoa pega a gripe. Né? Por quê? Porque não imunizou. Agora, o vírus continua por aí, né? E o pessoal não está ligando muito, né, Márcia? Você vê, ontem nós passamos aqui na Avenida Brasil, está lá, casamento na Senhora do Brasil, festa não sei o que lá, festa daqui. Então, o brasileiro precisa se conscientizar, sabe? E não ficar nesse negacionismo que existe, que não é nada, que não é nada. Olha, graças a Deus, 80% não tem problema, mas aqueles que têm... Pois é. Vamos rezar para não ser um parente. Porque aquele cara que está na festa, aí nesse pancadão que tem aí, ele precisa entender que ele pode ser que não pegue, mas ele pode levar a doença para a mãe dele, para a avó dele, para o avô dele, que pode morrer, né? Só que a pessoa não se conscientiza, Márcia. Você viu o 25 de março como estava de gente? É uma coisa, a gente vê no Brasil inteiro. Teve outra festa agora, acho que, não sei se foi na Paraíba, que fecharam, porque tinham mais de 1000 pessoas. É no Rio de Janeiro, é em São Paulo, é em qualquer lugar. Você sabe que um colega me contou que chegou uma moça no consultório dele, que chegou com falta de ar, tudo ele fez, dizendo, olha, tem Covid. Ele falou, não, mas eu preciso internar, não vou internar não, porque eu vou numa festa. E foi numa festa com 300 pessoas, sabe? Que isso? Você vê só, que loucura. Ah, mas eu vou de máscara. O que adianta a máscara? Para comer ele vai não tira a máscara? Gente, eu acho isso uma coisa assim... É inacreditável a gente ouvir isso. Mas isso é real. Lamentavelmente é real. E você vê que está aumentando bastante. E tem a impressão que em janeiro a coisa vai complicar bastante, viu? Pois é. Como é que vai ser os hospitais? Eu fico pensando, essa superlotação de hospital... Tudo lotado. O corpo médico é uma sobrecarga, sabe, desumana em cima dos profissionais. E a gente está em contato com doença, né? Eu, graças a Deus, eu saí, mas de qualquer forma, eu não sei se tem reinfecção ou não. Eu preciso me precaver. E quantos colegas que morreram, né, por conta do Covid? Quantos? Né? Intensivista, anestesista, conhecidos nossos. Então, é difícil. Eu acho que nesse momento é só Deus, Márcia, que pode, sabe, aliviar um pouco a gente e tirar um pouco dessa ansiedade, né? Porque essa ansiedade faz também tão mal à saúde, né? Terrível, terrível. Olha, eu tenho atendido muitas pessoas por telemedicina e o grande problema dessas pessoas que não saem de casa é depressão, ansiedade, obesidade, alcoolismo, sabe? Então, imagine pessoa com cardiopata que precisa de controle, fica em casa e de repente começa a beber e vem divórcio, vem só coisa ruim, né? Pois é, à luz da fé e da espiritualidade, como é que você vê esse momento do planeta? Porque é uma coisa planetária. É de todo mundo, né?
momento único, né? No planeta inteiro está vivendo isso, né? O que eu falo. Astrólogos falaram, depois teve eclipse solar, que a gente vai entrar na era de Aquários, que vai ter uma mudança enorme em todo o planeta, na visão do mundo, que é a hora do desapego. Mas e aí, o que para você, que é um homem de muita fé, o que você tira de tudo isso? Eu acho que é uma lição que a gente está tendo. Eu acho que Deus está aproveitando essa doença, né, para a gente aprender. O que eu te falei, o Deus não fez o cara comer um morcego lá e ir naquela festa e começar a doença, né? Agora, a doença está aí e ela vai servir para a gente crescer só. Eu acho que realmente está se aproximando de alguma coisa, eu também acho. Porque está muito estranho, né? Esses valores que mudaram muito, né? Esses valores sociais, que hoje tudo pode, né? Quer dizer, eu acho que ficou estranho demais. Mas ninguém pode prever nada, né, Márcia? Agora, que realmente é uma loucura no mundo inteiro, total. Os valores, o desapego tem que existir, né? O que adianta você ter dinheiro se você não pode pegar o dinheiro e viajar? Tá? Você não pode... Eu pego todo mundo, não importa a fortuna que tiver, né? E não adianta, né? Ninguém pode viajar, não pode fazer nada. Tá bom, cara, eu pego o meu jatinho e vou para Paris. Tá bom, vai fazer o quê em Paris? Não tem nada lá. Não tem nada lá. Não adianta, não tem jeito. Então, eu acho que o recado que Deus deu é o seguinte, é o momento da gente aproveitar e olhar para dentro da gente. A gente só tem nós, a nós e tem a família da gente em volta. Eu acho que esse isolamento social fez com que as famílias se conversassem mais, sentassem na mesa, coisa que não existe mais, né? Comesse, almoçasse, jantasse juntos. Eu acho que isso foi uma das formas do positivo de tudo. Mas espero que resolva, porque tem muita gente que não nem consegue. Não entendeu. Tem, né? Não entendeu, né? Conheço que estão sozinhas, isoladas em casa há meses. É uma judiação. Teve o caso de um senhor que tinha um cachorrinho lá que ele adorava, era a companhia dele. O cachorrinho morreu. Nossa. Você imagine como esse senhor ficou. Quer dizer, por isso que eu falo, a telemedicina ajuda muito, que a gente conversa com o paciente todo dia, né? Passa o WhatsApp, conversa, dá um alento, né? Que isso ajuda bem. É verdade, né? E a presença do médico nessa hora, por telemedicina ou pessoalmente, mas por telemedicina, faz a maior diferença, né? Faz, porque a pessoa entende, né? Fala, eu tô com dor assim, assim, assim. Você explica, olha, hoje chegou no consultório uma dizendo que estava com diabetes descompensado, tinha lido na internet, tinha com 123 de glicemia, não é nada disso, né? É só você fazer um pouco mais de atividade, né? Estava gordinha. Então você precisa explicar aí. Se você fica isolado sem explicação, é o que eu sempre falo que a lente, o encardido, encardido a gente chama, o Padre Léo chamava do demônio, né? Então o encardido coloca uma lente na frente do problema. Sempre o problema parece maior, né? Sempre mais complicado. E às vezes não é, às vezes você resolve-se fácil, né? O Roque, vocês rezam muito, né? Você e a Gisela, sempre. Assim, faz parte da vida e da vida, né? E depois a oração é uma coisa importante também, sabe? Tem várias e várias. Uma vez eu estava... Nós fomos para Medjugorje. Medjugorje é um lugar onde tem aparece Nossa Senhora, na Croácia, né? E na Bósnia. E eu sempre falava para ela assim, esse negócio de você ficar rezando o terço, isso aí é coisa de mulher, porque para a mulher ficar bem focada, então inventaram o terço, que ela fica parará, 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 parará. Olha só. Bom, e falava, então o que você reza? Eu pego a palavra, tudo, mas terço eu não rezo, não. E nós estávamos em Medjugorje. De repente eu acordo à noite, sabe, com um negócio para mim, que eu tinha que rezar o terço, né? Sabe aquela chacoalhada? De repente eu me vi na frente da igreja, de madrugada, rezando o terço. Aí eu falei, não, tem que ter uma explicação. Sabe que a mentalidade acadêmica é um problema. Eu comecei a rezar o terço todo dia, aí eu fui procurar. Existe um trabalho feito, um estudo feito,
na Universidade de Pavia, na Itália, onde eles pegaram, mediram fluxo cerebral, pressão arterial, todos os parâmetros que existiam durante a reza do terço. E melhorava muito, bastante esses parâmetros. Porque quando você reza, você não, quando você respira, quando você fala, você não respira, né? Então eles fizeram a primeira parte do terço e a segunda parte do terço. Isso cria uma sintonia, que o sistema nervoso simpático e parasimpático entram em sintonia e você acalma. Olha, você tem uma explicação científica para o terço. Tranquilo. Então, além da parte espiritual, você tem a parte médica disso. Sabe, porque eles fizeram assim, a primeira parte, e o grupo respondendo, né? Por exemplo, Ave Maria, cheia de graça, Senhor... Então, você cria um sincronismo respiratório, estimula todo o parasimpático, que é uma parte do sistema nervoso que acalma, e a pessoa relaxa e dorme. Por isso que dorme quando reza o terço. É por isso. Olha, é muito bacana. Ação Roque, maravilhosa. E a gente reza mesmo, isso não tem... É tão bom rezar, né? Eu acho ótimo que a gente tem lá o cara fala, você está rezando o texto, está pensando em outras coisas. Não tem. Se eu estou rezando, aí de repente você está entrando em contato com Deus, Deus está tirando do seu inconsciente um monte de bobagem, né? Acho que é isso. É isso, né? Não precisa ficar achando que tem que rezar só pensando na reza. Pode rezar e o seu pensamento pode ir e você está ali pensando coisas, né? É lógico, você não pode querer que tudo seja... Você lê Ave Maria, tem que ver... De repente você pode estar meditando aquilo que você está falando. Tá bom. Mas nesse momento é que Deus atua, né? É verdade. Que vai no nosso inconsciente. A reza do terço, você está no físico repetindo aquilo, mas o teu inconsciente, ele está em contato com Deus. E o padre falou um negócio para mim, falou, muito bacana. Quando a gente reza o terço, Nossa Senhora reza junto com você. Toda vez que eu estou rezando, eu estou mentalizando isso, falo, pô, o que eu quero mais, né? É verdade. Mãe do céu rezando junto. Nossa, você imagina. Nossa, que depoimento lindo, né? E acho que você trouxe esse acerto, vamos dizer assim, científico para o terço, que é muito importante para vocês entenderem, né? Que é uma meditação realmente também. Exato, é uma forma de você meditar. Então, isso está publicado em várias revistas. E nesse livro, Fronteiras da Ciência e da Fé, eu explico, eu faço um resumo desse estudo bem detalhado. E vem cá, tem uma minha que disse que você uma vez falou sobre um estudo de pacientes que as pessoas rezavam para um grupo e outro não rezavam. Sim. E esse eu achava interessante você contar aqui. Porque a oração de intercessão é uma coisa que é própria da gente, né, católico. Olha, reza para mim, reza não sei o que lá, né? O pessoal rezando para mim no hospital, você imagina quanta gente rezando que me ajudou. Mas tem vários estudos de oração de intercessão, um feito na Harvard, que na UTI, a pessoa que internava na unidade coronária, assim, na sequência, um grupo recebia oração, outro grupo não recebia oração. E oração à distância, a pessoa estava rezando, não sabia para quem, e aquele cara que estava recebendo oração também não sabia que estava recebendo. Bom, depois de 900 e poucos casos, eles viram que as pessoas que recebiam oração tinham uma evolução diferente. Isso foi da Harvard. Depois teve um estudo anterior feito também, que criou uma polêmica enorme nos Estados Unidos, né? Porque você imagina, isso bem mais de 20 anos atrás, dizendo que oração de intercessão melhorava os caras. Todo mundo fica preocupado. E realmente existe, oração de intercessão existe, real, e eu tenho certeza que logo, logo vai se comprovar isso através de alguma coisa mais física. Como já tem estudo mostrando que há uma interferência na conexão, assim. Já tem esse estudo? Já tem. Não propriamente com oração. Sabe? É uma pessoa que fica num lugar isolado, blindado, e o outro fora. E a pessoa de lá, começa a transmitir algum sinal e o de cá capta isso aí. Isso já tem. Eu li um estudo desse. Mas isso tudo ainda está muito... Sabe? Mais tarde vai se provar isso. Mas a fé não precisa de prova, Márcia. A fé
de prova, né? A fé Nada, você acredita, é mais fácil acreditar do que ficar procurando explicação, né? é verdade. Mas como é que é? A mente das pessoas fica querendo buscar uma explicação. Assim, isso é próprio do ser humano, né? Mas, ô Roque, eu quero te agradecer muito a nossa live. Foi maravilhoso. Muito obrigado, Márcia. Primeiro momento que deu confusão, mas depois a gente acertou. Sim. Foi ótimo. Ótimo. Achei essas coisas da fé tão importantes nesse momento, né? Que a gente precisa se fortalecer realmente para esse novo mundo, esse novo momento que está vindo, né? Que a gente ainda não sabe como será. Exatamente. Vai ser diferente, a gente não sabe. Mas Deus é igual, né? Deus caminha, leva a gente, pega na mão. Mesmo que você não acredite nele, como eu falo às vezes, um cara, eu não acredito em Deus. Eu falo, não se preocupe não, ele acredita em você. Pronto. Resolve por aí. Resolve tudo, né, Roque? Não é fácil, né? É verdade. Olha, muito obrigada pela sua live. Muito Adorei obrigado a você. Falar sobre esses assuntos tão importantes, que eu sei que isso mexe muito com as pessoas. Por favor, transmita também o meu abraço aí. Um beijo para a Gisela. Claro. E eu quero te agradecer e parabéns aí por todo o seu trabalho, inclusive o seu trabalho de evangelizador, né, que você faz. Muito bonito, que eu já vi vários vídeos. Muito obrigado, Roque. Muito obrigado. Boa noite, viu? E Deus abençoe. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigado. Gente, que live maravilhosa do Dr. Roque Savioli. Eu espero que vocês tenham absorvido e aproveitado essas experiências incríveis que ele contou, e inclusive, sobretudo, sobre essa do terço, que eu achei uma coisa muito bonita. Obrigada a vocês que estavam aqui comigo e com ele, e a gente se vê na próxima live, né? Que vai ser vocês vão adorar também, tenho certeza. Obrigada e até lá.